Paz do Senhor, minhas irmãs, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos no nosso 16º dia de oração, de propósito, do livro Primeiro em Mim, Depois através de mim. E hoje o título é Temor a Deus. Entre o que o homem diz e o que Deus pensa. O nosso texto base está em Lucas 12, versículo 4 e 5, que diz assim: Falo a vocês, como a amigos queridos, não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Poderão atingir a alma de vocês, a essência do seu ser? Tenham temor a Deus, que é quem conserva nas mãos a vida, o corpo e a alma. Jesus estava dando essa mensagem aos seus discípulos. Em Lucas fala que ele estava rodeado por uma grande multidão e os fariseus estavam perto nessa situação. Mas a Bíblia diz que Jesus se virou para os discípulos e disse: Falo a vocês como amigos queridos. É muito interessante lermos hoje o capítulo todo, tá, irmãs? De Lucas 12, para entendermos bem essa palavra. Nessa passagem, Jesus estava condenando a hipocrisia dos fariseus. Ele cita o exemplo do fermento. Assim como o fermento, a hipocrisia começa pequena, mas de forma rápida e silenciosa, ela cresce e contamina toda a pessoa. Infelizmente, a hipocrisia que Jesus condenava fazia com que as pessoas se enchessem de soberba, orgulho e religiosidade. O hipócrita é uma pessoa fingida, desonesta, que esconde a sua verdadeira personalidade por trás de uma máscara. Jesus estava falando dos fariseus, porque eles faziam propaganda de uma espiritualidade que não possuíam. Ele condena o abismo que havia entre suas palavras e a sua vida, entre o seu exterior e o seu interior. Nós precisamos entender que a hipocrisia é uma grande insensatez, pois o homem não consegue esconder de Deus o que está em seu interior. Quero deixar para vocês uma frase de Abraham Lincoln que diz assim: Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, e todas as pessoas por algum tempo, mas não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Irmãs, entrando na passagem que lemos hoje, entendendo todo esse contexto a quem Jesus estava falando e sobre o que ele estava tratando nesses versículos, Lucas 12, do 4 ao 7, ele nos fala 5 vezes a respeito do medo. Jesus deixa claro que uma das principais causas do medo é a hipocrisia. O medo do que os outros vão dizer de nós ou fazer contra nós. Quando temos medo do que os outros vão pensar, tentamos impressioná-los. Mudamos nossas ações e atitudes. Infelizmente, buscamos agir para obter a aprovação deles. Jesus chama os seus discípulos de amigo. Ele faz isso para alertar não somente os discípulos, mas a mim e a você também. Jesus está nos alertando sobre a causa da hipocrisia. Nessa situação, qual era a causa? Era o medo dos outros, o medo de não sermos aceitas, o medo de sermos rejeitadas, o medo da perseguição. Quantas vezes você, assim como eu, já se encontrou paralisada por causa do medo? O que Jesus está condenando nessa passagem é a hipocrisia da religiosidade. Precisamos entender e ter essa convicção. A passagem de hoje está falando para nós não temermos os terroristas religiosos, para não temermos aquilo que vão falar, declarações fingidas ou falsas a nosso respeito. Nós devemos temer a Deus. A Bíblia fala em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ela diz que também o segredo da mulher virtuosa é que ela teme ao Senhor. Jesus nos traz um grande alerta e uma exortação no dia de hoje. Em vez de temermos o que os outros podem fazer, devemos temer a Deus.
É Ele quem tem o poder de tirar a minha e a sua vida. É Ele que tem o poder de lançar pessoas no inferno. É Ele que tem autoridade. E a autoridade de Deus se estende até a nossa morte. Eu amo uma definição de temor a Deus que diz assim: temor a Deus não é sentir medo de Deus, é sentir medo de ficar sem a sua presença. O que adianta sermos aplaudidas e aprovadas na terra se não formos conhecidas no céu? Em nossas escolhas e ações, é vital trocarmos a preocupação com o que os outros irão pensar pela reflexão verdadeira sobre o que Deus iria pensar. Em vez de nos questionarmos sobre o que irão falar se tomarmos determinada decisão, devemos nos perguntar: e se eu não fizer isso, o que Deus pensará? Precisamos mudar o nosso foco para a perspectiva de Deus, para a perspectiva do que a palavra diz, para a perspectiva do que Jesus nos ensina. E Ele nos orienta a tomar decisões alinhadas com nossos princípios e valores espirituais. Finalizando, eu quero deixar uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz assim: abandonemos os nossos covardes temores e confessemos a Cristo. Que em nome de Jesus, eu e você, venhamos cumprir a palavra de hoje. Não temer o que o homem pode nos fazer, mas sim ter medo de ficar sem a presença de Deus. Amém, irmãs? Que Deus te abençoe. Que essa palavra continue falando ao meu e ao seu coração. Em nome de Jesus.